bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, este é o programa Fica em Casa Aprendendo. Você já sabe até o início das nossas aulas, né? A gente cita o programa, cita o nosso nome, sejam bem-vindos. Nós estamos ainda falando de simbolismo e hoje nós vamos ainda tratar desse assunto. O simbolismo é um movimento literário que foi surgindo logo após o parnasianismo, trazendo de volta algumas características lá da segunda geração romântica. O pessimismo, o mórbido, o egocentrismo, são características que se apresentam neste estilo de época. Há também uma certa, como é que eu vou dizer, um certo desafio de tentar explicar algumas questões transcendentais, algumas questões místicas, algumas questões espirituais. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar os termos acessórios e a sua importância para o simbolismo. Por quê? Porque nós vamos fazer essa associação da gramática. Nós vamos ver o que é o simbolismo, vamos relembrar os termos acessórios e aí eu trouxe numa obra os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais. Bom, gente, essa aula é interessante porque além de trabalhar literatura, a gente vai ver também a questão gramatical. Para início, vamos rever o simbolismo, tá? O simbolismo foi um importante movimento literário que aconteceu no final do século XIX. O que marca o simbolismo? O pessimismo, visão subjetiva da realidade, tá certo? Uma coisa é ser objetivo. Outra coisa é subjetivar a realidade. Por que a gente coloca assim? Porque antes do simbolismo, nós tínhamos o parnasianismo e um pouco antes nós tínhamos o naturalismo e o realismo, que se opõem ao subjetivismo romântico. Deu para entender? Ótimo. Então, o simbolismo traz aqui uma subjetividade realista, certo? A questão do transcendentalismo, a questão da investigação, do místico, do espiritual, são assuntos trabalhados no simbolismo. Ilustração, tá? De Charles Baudelaire, poeta francês do século XIX, que esteve dentro da estética simbolista. Então, simbolismo, a gente quando lembra de simbolismo, lembra logo da França, tá certo? Foi um importante movimento literário no final do século XIX, é isso que você tem que memorizar. Simbolismo tem a ver com símbolo, usar símbolos para expressar uma realidade não fácil de explicar. O quê? Vida após a morte. Quando eu digo vida após a morte, gente, eu estou sendo assim um pouco enfática, só para a gente poder entender. Pô, mas vida após a morte é uma coisa tão difícil de explicar. Não existe isso dentro de verdade, dentro do simbolismo. Mas esse assunto de espírito, de místico, é isso que se aborda. Por isso que eu falo de vida após a morte, eu radicalizo logo. Bom, o que são os termos acessórios? Acessórios é aquilo que a gente usa para enfeitar, né? Eu tenho alguns, eu tenho pulseira, eu gosto de anéis, eu gosto de cordões, brincos, certo? Bolsa, cinto, são coisas que nós mulheres usamos e abusamos, relógio também, né? Para nos enfeitarmos. Mas são coisas que nós usamos que não vão diferenciar muito daquilo que é essencial. A única coisa que a gente não pode é sair de casa sem roupa, não é assim? Então, vestir uma roupa, estar coberto, já é o importante. Então, dentro do texto, quanto mais acessórios nós utilizamos, nós vamos detalhar o nosso texto. Então, os termos acessórios da oração servem para determinar, para realçar, para categorizar, para determinar, já falei, para deixar um pouco mais claro uma ideia que você apresenta. Por exemplo, eu tenho uma calça dentro do meu armário. Então, se eu disser assim para a pessoa que me ajuda, pega tal calça lá dentro do meu armário, ela vai ver mais de uma calça, vai ver calça jeans, vai ver calça de linho, vai ver calça clara, vai ver calça escura. Como é que ela vai saber qual é a calça que eu quero? Aí eu vou ter que pormenorizar, eu vou ter que apresentar detalhes. Então, no caso da oração, são os termos acessórios que fazem isso com as informações que nós temos. Minha casa é grande. Minha casa amarela, arejada. Aí eu vou trazendo algumas características que vão somar a informação que eu quero trazer, certo?
Só que nós vamos falar nem de casa, nem da minha casa, nem das calças. Nós vamos falar dos termos acessórios dentro de produções simbolistas, tá certo? Então, antes de mais nada, os termos acessórios, como eu acabei de falar, são aqueles que não são essenciais. Então, dentro de uma oração, o que é essencial? Um sujeito e algo que se diz a esse sujeito. Então, quando eu digo assim, ó, a casa é grande, eu tenho informações. Casa e grande. Sujeito casa, qual a informação dessa casa? Grande ou espaçosa, enfim. Quando eu digo isso, eu tenho uma essência dentro de uma oração. Agora, quando eu tenho termos acessórios, eles não são essenciais. Então, as orações são formadas por termos essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes, que são os complementos, né? Os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. No caso do predicado nominal, predicativo do sujeito, são termos integrantes, tá certo? E os acessórios, como eu já disse, são aqueles que vão trazer mais informações para aquela oração, acrescentando mais pistas àquilo que você quer que o leitor, né, entenda. Muito bem. Não são essenciais os termos acessórios para uma estrutura sintática das orações, mas ampliam, especificam e intensificam o sentido de outros termos. No caso do sujeito, no caso de um complemento, tá certo? Então, eu posso dizer assim, ó. As minhas 3 melhores amigas chegarão aqui hoje. Quem é o sujeito? Amigas. Agora, quando eu digo 3, eu estou dando uma quantidade. Melhores, aí eu já tenho um grau superlativo do adjetivo. Entenderam? Então, eu vou dando, eu vou ampliando a informação, eu vou especificar essa informação, eu vou intensificar. Eu digo melhor amigo, intensifico também o sentido desse sujeito, certo? Esses termos acessórios podem modificar, podem especificar, certo? Podem determinar outros termos que não são essenciais para a estrutura sintática da oração, tá certo? Então, quando eu falo de termos acessórios, eu trouxe aqui, ó. É importante no estudo da gramática, tem a ver com o contexto, são elementos gramaticais vinculados ao texto, são termos acessórios que caracterizam. Então, está tudo interligado. Então, quando eu construo um texto, quando eu crio um poema, eu tenho recursos que eu posso utilizar para ampliar, para intensificar aquilo que eu quero dizer. No caso do simbolismo, esses termos vão intensificar essa subjetividade de uma realidade trazida aí, pessimista, uma realidade, o que mais? Mística, transcendental, espiritual, tá certo? Então, eu trouxe isso aqui para a gente rever, em questões gramaticais, que os termos acessórios pertencem ao estudo de uma gramática, são elementos dessa gramática, estão vinculados a um texto, tá? Nada solto, porque as palavras soltas não vão ter significação nenhuma, certo? Há um contexto que eu não posso descartar, caracterizam termos de uma oração e são considerados, são chamados de termos acessórios. Bom, o parnasianismo tinha o objetivo de ornamentar o poema, só para deixá-lo belo, torná-lo perfeito. Por quê? Porque a característica principal do parnasianismo era o culto ao clássico. Vai lá para o classicismo, eu estou botando para cá, né? Na verdade está para trás. Lá para o classicismo, inspirado em mitologia greco-romana, trazendo aquela figura dos deuses, do belo, do perfeito, enfim. Essa era uma característica do parnasianismo, esse era o objetivo desse movimento. Pormenorizando o objeto descrito, trazendo detalhes. Pormenorizar é isso, trazendo os detalhes mais ricos possíveis. Já no simbolismo, os termos acessórios vêm cumprir uma função de qualificar seres de modo vago e impreciso, conforme os princípios da poética. Então, existe uma diferença, existe presença de termos acessórios, tanto no parnasianismo quanto no simbolismo. Diferenças existem? Sim.
Eles contribuem para a construção das imagens que são sugestionáveis, né, que são sugestivas. No parnasianismo, para ornamentar, para enfeitar o poema. No simbolismo, só para qualificar seres de modo vago, de modo impreciso. Quase que não explicar nada. Por quê? Porque se trata de assuntos que são um pouco difíceis de você nomenclaturar, de você explicar. Aqui eu tenho a Catedral de Rouen, na França. Olhem bem para essa catedral. Ela é obscura. Para identificar os recursos responsáveis pela criação, nós temos aqui uma imagem. Nós podemos classificar, algo assim puxado para o gótico, para o sombrio, tá? Aquilo que é sombrio é mais voltado para o pessimismo. Então, aqui eu tenho uma catedral, que eu vou já mostrar por que eu trouxe essa imagem. Olhem bem, tá bom? Ela existe, ela fica na França. Vocês podem procurar no Google, tá? Num site de busca, coloquem lá, Catedral de Rouen, vocês vão ver várias imagens dessa catedral, tá bom? Agora, leiam comigo. Entre brumas ao longe, surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Um monte de palavras aí, né, que a gente trouxe até aqui tipo um dicionário já para vocês. Então, olha só. Aqui eu tenho uma localização de algo que vai surgindo, que é essa catedral que eu trouxe a fotografia, tá? Brumas longe, evapora sonho e céu. São palavras que trazem imprecisão na hora de falar dessa catedral. Orvalho e aurora remetem ao período da manhã. Então, lendo de novo, entre brumas, ao longe, surge a aurora, quer dizer, está amanhecendo. O hialino orvalho, algumas palavras eu vou já falar, tá? Lá na frente. O hialino orvalho, aos poucos, se evapora. Agoniza o arrebol. É esse lado avermelhado do crepúsculo. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Lembra que eu falei que eles usam muito palavras branca, névoa, tudo que remete ao claro? E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Afonso, pobre Afonso. Aqui é uma forma de falar que o sino está tocando. E o autor faz uma analogia entre o barulho do sino e o nome dele. Pobre Afonso, pobre Afonso. Você já viu em filme aquele sino dessas catedrais tocando, fazendo um som? Pois é, no caso do autor é o som do nome dele. Gente, agoniza o arrebol. Arrebol, já falei, é o crepúsculo avermelhado. Quando ele fala de agonizar, ele traz uma personificação, que é uma figura de linguagem. Quem agoniza? Animais ou pessoas, antes de morrer. Aparece na paz do céu risonho. Tem também uma assonância, tá, da vogal A, que associa a ideia de manhã e contribui para a musicalidade. Então, olha aqui, ó. Ao longe, a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza o A, então eu tenho aqui a vogal A bem presente, ó. A aurora, aos poucos, agoniza, a catedral, aparece. Isso aqui, gente, é um recurso chamado assonância, como aqui está dizendo, a vogal A associa a ideia de manhã. A, certo? Amanhecer. Outra estrofe. O astro glorioso segue a eterna estrada. Quem é o astro? É o sol. E uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino canta em lúgubre responsos. Pobre Afonso,
pobre Afonso. Aqui, as descrições estão vagas ainda, os tons predominantes, claros e brilhantes aparecem. Não se trata de um ambiente soturno, tá? Clareou, amanheceu, tá certo? Mas rimas, tá? Todas as estrofes da presença da consoante R, tá certo? Reforçando a ideia de que se trata de algo glorioso. Confere ritmo ao texto. Então, se você ler direito aqui, ó, letra R, refugente raio, R novamente, búrnea, onde os meus olhos estão cansados, ponho, recebe. Então, repetição da letra R. Bom? Por entre os lírios e lilazes desce, a tarde esquiva, amargurada prece, põe-se a luz a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristônio, toda branca de luar. Novamente a brancura aqui aparece e aqui a repetição de novo. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Afonso, pobre Afonso. A repetição desse refrão, gente, contrasta com a descrição do ambiente. Porque o que é lúgubre é voltado para aquilo que é meio que sinistro, meio que obscuro, tá? Clima de morte. E o poema, enfim, não traz isso. Fim de tarde, a cor muda, passa do lilás ao branco do luar, porque vai anoitecer, certo? O céu é todo trevas, o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira ruiva, vem açoitar o rosto meu. A catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. Aqui a gente já tem de novo aí o clima de morte, tá? E a repetição aqui a gente já sabe o que trata. Então o clima agora é trevas, é escuridão. Uiva, né, que é um ressoar do animal, né, do lobo. A imagem da catedral é confundida com a do céu, como se estivesse se desfazendo. É o que trata aqui essa estrofe. Morreu. O eu lírico sofre e é açoitado pelo relâmpago. Tá? Então, a gente vê aqui muito dessa melancolia, dessa tristeza lá da segunda geração romântica. Tá bom? Agora, gente, vamos ver rapidinho os termos acessórios dentro desse poema. E o sino canta em lúgubre responso. Pobre Afonso, pobre Afonso. O eu lírico menciona a tristeza, tá? E de seu canto relaciona com o espaço descrito, que são os sinos da catedral. Eu acho que eu já falei disso aí. Mas olha só. O adjunto adnominal acompanha quem? O substantivo, tá? Que representa o sujeito. Para determiná-lo, para caracterizá-lo ou individualizá-lo. E aqui, ó, o hasto glorioso segue a eterna estrada. Então, eu tenho um artigo, eu tenho um adjetivo, que são adjuntos adnominais. A eterna estrada está bem aqui, ó. Artigo e eterna, um adjetivo. Então, aqui eu tenho adjuntos adnominais categorizando aí um verso do poema. O hialino, que eu falei no início, ó, o hialino orvalho aos poucos se evapora. O que é hialino? É aquilo que é translúcido, que é transparente. Tudo, lembra da palavra que eles usam muito com coisa de branco, de claro? Hialino orvalho. Orvalho é o substantivo. Aqui eu caracterizo esse substantivo com um adjetivo, mais um termo acessório aqui presente nessa obra, tá bom? Além do adjunto adnominal, mais um aqui, ó. A catedral é búrnea. Lembra? Foi muito repetida a palavra búrnea. Eu falei que ia falar para vocês. Alvo, claro, branco, nívea, nevada, ebórea. Tudo que é claro, tudo que é alvo. A catedral é búrnea do meu sonho. Aparece na paz do céu risonho. Então, palavras aqui, ó. Na paz, risonho, ebúrnea, adjuntos adnominais. E para fechar, adjuntos adverbiais, entre brumas, né, da ideia de lugar, ao longe surge a aurora. Adjunto adverbial é um termo acessório que serve para também dar um realce, se refere ao verbo, ao adjetivo ou a ele mesmo, para expressar uma circunstância. Aqui no caso de lugar, né, entre brumas ao longe, né, de espaço. Bom, gente, eu trouxe hoje uma recitação bem
complexa de como é um poema simbolista. E nós veremos isso também em exercícios caracterizando e apresentando mais informações para que a gente entenda esse movimento aí que muito se parece com a segunda geração romântica. Compliquei?